mundo liberado, Vira lá, voando. treinador. Até o Alan. Pedrinho é Vai craque lá. nesse... Vem aqui. Pedrinho é o dono da mesa. Não. Tem que pedir licença. Vem, Pedrinho. vem pra cá, cara. Vem pra cá. Tem que deixar alguém no banco aí, meu amigo. deixar alguém no banco? E o jogador não pode ficar aborrecido, hein? Posso botar o Zico? A gente vai botar daqui a pouco aqui no telaço as opções que você tem. Quem que tá? você quer? Que eu escale o Flamengo hoje, ideal, com tudo que ele tem? Eu acho que o... Dá uma Rossi- Então vamos projetar para domingo, para sábado, né? Para sábado às 9 da Eu noite. tô sem ponto, mas se você tiver alguma informação se tem alguém suspenso, machucado acho que não, né, Pedro? Não, só o... Dá uma olhadinha se tem alguém suspenso. Para domingo, Só o Pulgar. Pulgar tá O suspenso? Pulgar tá suspenso. Então, eu acho que automaticamente ele deve voltar o Thiago Maia, né? Porque o Thiago Maia não volta. jogou. A grande dúvida é se ele joga, na minha opinião, se ele vai manter o Vitor Hugo e vai jogar com o Thiago Maia e Vitor Hugo aqui, fazendo essa dupla de volante. Ele não tem o Léo Pereira, não tem o Gabigol também. Porque ele jogou com Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, Tá. né? Aqui uma linha de 4. Aham. E aqui o Pedro, né? Flutuando aqui. Ele jogou jogo do meio de semana contra o Atlético. Wesley, Léo Pereira que machucou e saiu, né? Fabrício e Davi Davi Luiz. Luiz entrou. E o Davi Luiz entrou. Ayrton. Pulgar, Vitor Hugo. Gerson, Rascaeta e Ribeiro e o Pedro. Não tem o Pulgar, ele pode botar o Thiago Maia aqui. O Bruno Henrique está pedindo passagem. O que ele fez... Mas ele tá com o Gerson aqui. Sim, mas no segundo tempo ele tira o Vitor Hugo, né? Mantém o Pulgar e deixa esses três flutuarem aqui, ó, quase que assim, ó, sem posicionamento. E Posso bota fazer- o Bruno Henrique pra cá. Isso. E bota o Bruno Henrique aqui. Posso tirar uma onda com você? Pode. Ele gosta de montar um time num 2-3-3-2 ou 2-3-2-3. Tu fez uma bagunça aí, mas me explica aí. Não, esse time que você colocou aqui todo espalhado não joga. Desse jeito Ah. não joga. Ele joga aqui no campo de ataque. Sim. Né? O time do Flamengo. Ele usa a saída de 3, ele puxa por dentro, ele aprofunda o Ayrton Lucas por aqui. Quem ele fez traz esse o jogo, Gerson um pouco mais por dentro. foi o Pulgar. O Pulgar. Ele segurou o Pulgar aqui pra dar essa saída. Não tem Pulgar agora, você acha que saída o de Thiago 3. Maia faz? Faz o Thiago Maia. Eu não sei se o E Alan às vai ter vezes, condição. às vezes ele Não, bota não, o Thiago ainda até não. do lado esquerdo ali, ó. Sim. Se ele não tem o canhoto aqui, É. porque o Pulgar não era esse canhoto, né? Então ele traz o Thiago Maia para cá e vai centralizar o Davi Luiz, até para ter essa jogada por aqui. Espeta demais os dois laterais. A questão é que no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, o Gerson estava fazendo muito esse movimento aqui. muito. E aí o Ayrton não estava encontrando o corredor para poder se apresentar para fazer uma jogada. No segundo tempo, a primeira vez que o Ayrton apareceu por aqui, ele fez uma jogada que quase resultou em gol. E o Gerson teve mais liberdade para flutuar. Cadê o Arrascaeta aí? Tanto que no gol do Pedro, né, pênalti, o Gerson entra aqui para fazer o cruzamento. O Arrascaeta sai daqui, faz essa diagonal, abre a bola lá. Não, esse aqui é o Everton Ribeiro. O Arrascaeta tá mais aqui pela esquerda. Não, mas ele sai daqui. Por isso que eu falei que no segundo tempo ele deu liberdade para esses três aqui, ó, Gerson, Arrascaeta e Everton, ficarem flutuando e entenderem, procurarem o seu espaço dentro do campo, principalmente para dar liberdade para esse aqui. O que muda com o Tanto Pedro? que quem sai daqui com a bola dominada é o Arrascaeta. Isso. Ele sai, o Gerson faz esse movimento aqui e a bola é enfiada por aqui. E o Arrascaeta entra na área, a bola bate, rebate, sobe para o Arrascaeta sofrer o pênalti. A chave do jogo do Flamengo tá na movimentação desses Desses aqui. três aí. Agora... Esses caras dão apoio para essa chegada. Exatamente. E aqui o corredor, ele gosta de usar... Wesley e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Agora, e o ele Pedro? vai usar... O Pedro é o homem da referência. É o que vai sair para buscar uma tabela por aqui, vai ter que estar posicionado para finalizar dentro da Se área. fosse o Gabigol aqui, os movimentos mudariam muito, você acha? Alguns, porque o Gabigol sai um pouco mais e esses três jogadores vão ter que fazer leituras de infiltração. Porque o Gabriel adora vir aqui para dominar essa bola e alguém, principalmente esse cara que gosta de entrar, que é o Ayrton Lucas, por trás do lateral. E, obviamente, quem tiver por aqui, Gerson ou Arrascaeta, também tem que fazer essa penetração. Porque é difícil você tirar o centroavante e não deixar ninguém. Agora, como ele vai fazer se ele botar o Bruno Henrique?
perde o corredor, eu acho que ele sustenta um pouquinho mais o Ayrton para usar o Bruno Henrique para fazer isso aqui. Aí ele vai ter que tirar o Vitor Hugo e manter só o Thiago Maia. Nós partimos da ideia, então, hein, Pedrinho, de que o Flamengo vai ter mais a bola, você acha? A tendência é, Lino. Você acha que o Flamengo vai ter? Às vezes, pelo modelo e pela qualidade individual, né? Depende muito também disso aí, cara. Se os caras estiverem inspirados, né? Rascaeta, Pedro, Everton, Gerson, eles protegem muito bem a bola, né? Acertam muito bem os passes. Tem um nível altíssimo A troca de de acerto passes de Flamengo e Atlético Paranaense, também uma escolha do Atlético de baixar muito a marcação, foi absurda do Flamengo. Renata, agora me ajuda, vamos contra-atacar em cima desse time do Flamengo aqui. Vem cá, me ajuda Deixa aqui. a Renata agora montar esse Palmeiras aí. Vamos montar esse Palmeiras aqui? Gente, só para avisar que essa calça é minha, tá? Não é do figurino, então, perdão se não estiver combinando. Não tem nada. Vamos contra-atacar em cima desse time aqui, Renata. Como é que a gente... O Flamengo está no campo de ataque, está com os 2 zagueiros, está com o volante por dentro, está aprofundando os 2 alas, como propõe o Roger aqui, né? Aprofundando os 2 alas. Eles vão, com o trio de meio campo, tentar chegar no Pedro um pouco lá na frente. Como é que você acha que reage o Abel a partir disso? Então, eu acho que tem uma dúvida aí sobre se vai jogar com 3 zagueiros ou não pela ausência do Zé Rafael. O Zé Rafael não está confirmado para o jogo. O Richard Rios, apesar de ser um ótimo jogador, meio-campista, ele não é tão... um cara com tantas características de pegada, né, como o Zé Rafael consegue ter. Eu acho até que a estratégia, apesar de que não teve coletivo de imprensa do João depois do jogo contra o São Paulo, a gente não pôde saber direito a estratégia, mas para mim tem muito a ver com o fato de não ter o Zé Rafael, ele opta pelos 3 zagueiros. Não sei se ele vai manter essa estratégia, se ele vai colocar o outro time. Eu acho que ele vai usar o Mike pelo lado, porque o Mike tem bastante chegada, né? O Mike, ele pode também jogar Marcos Rocha recuado e o Mike como ponta, como ele já jogou. Vamos lá. Eu tenho muitas alternativas. Então, vamos lá. Você quer 3 aqui zagueiros? a defesa ou aqui é o ataque? Não, aqui é defesa. O Flamengo está postado no campo de ataque. Esse é o Pedro, né? Esse é o Pedro. Beleza. Então vamos lá. Ou ele Aqui joga é o com Gerson. Gustavo Gomes e Murilo, ou ele coloca o Luan também e joga com Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Acho que se ele não tiver o Zé Rafael, é possível que ele mantenha essa estratégia de 3 zagueiros. Aí ele pode jogar com o Richard Rios, né? Dudu pela esquerda, o Veiga jogando aqui. Tô tentando lembrar quem está disponível aqui. Mike. Arthur na direita. Arthur pela... Isso vai fazer muita diferença. Porque o Arthur jogando pela direita, ele dá muita profundidade pelo lado. E você tem no Flamengo, pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas, que é um cara que gosta de atacar muito. O Ayrton Lucas está aqui, ó, lá na frente, atacando. Exatamente. Então, o fato de você ter o Arthur... Tanto o Ayrton Lucas vai... O fato de você ter o Arthur vai segurar um pouquinho o ímpeto do Ayrton Lucas. E o Dudu do outro lado. E o Dudu também, do outro escapa lado. Também. Exatamente. E acho que a chave desse jogo está no meio-campo. Porque o Palmeiras é um time muito mortal quando ele perde, quando ele ganha a bola no meio-campo. Né? E esse é um problema grave do Palmeiras. Então, Richard Rios ou Zé Rafael. Se Zé Rafael tiver, Zé Rafael... Gabriel Menino e Rafael Veiga. Esses 3, que acho que é o meio-campo ideal, porque você tem o Gabriel Menino que consegue chegar bem na área. Esse é o goleiro, o Everton, que também é uma grande diferença. Se você tiver o Zé Rafael, você tem um cara de muita pegada. Ele, inclusive, essa foi uma chave do Palmeiras desse ano, né? O Zé Rafael, ele jogava um pouco mais adiantado, quando você tinha Gente, quem saiu esse ano, além do Scarpa mesmo? Eu esqueci. O Danilo. Danilo, perfeito. Isso. O Danilo ficava mais recuado e o Zé Rafael tinha mais liberdade. Sem o Danilo, você tem o Gabriel Menino, que tem mais liberdade e o Zé Rafael fica mais preso. E aí, com o Rafael Veiga chegando na área. Eu acho que a chave do jogo está no meio-campo. Por quê? Porque o Flamengo, quando perde a bola, muitas vezes ele deixa espaço. É isso que o Sampaoli tem tentado cada vez mais corrigir. Tem um time intenso que perde a bola, pressiona a bola e não deixa esses buracos. Se houver essa disputa no meio-campo e o Palmeiras ganhar, aí o jogo fica acelerado, fica ruim para a defesa do Flamengo. Porque você tem Arthur de muita velocidade aqui e você tem o Dudu com muita habilidade do outro lado. O escape do Palmeiras, Pedrinho, pode ser a grande ideia do Abel, como normalmente o Palmeiras joga, né? Com essas saídas, porque o Flamengo também joga muito os alas uma das dele. fases do jogo que o Palmeiras sabe explorar bem, né? Palmeiras, assim, eu tenho falado que mesmo esse momento difícil do Palmeiras, é o Palmeiras que evoluiu em todas as fases do jogo.
no início do trabalho do Abel, ele potencializava muito as transições ofensivas, até como segurança mesmo para elaborar o que ele pensava de futebol. Com os resultados, com tudo, ele construiu uma estrutura que ele consegue jogar dentro do campo do adversário. Mas aí a gente está falando de uma equipe tecnicamente muito forte, que é o Flamengo, né? Que tem uma imposição técnica. A gente está falando de um modelo que está sendo implementado pelo Sampaoli, né? A referência que a gente tem do Sampaoli. Por isso que eu achei esse começo do Sampaoli muito estranho, porque o Sampaoli que eu tenho na memória, aqui atuando no Brasil, foi de um Atlético Mineiro avassalador, né? Muitas vezes ficava vulnerável porque não conseguia pressionar rápido e tomava muitos gols, mas era um time que finalizava 30 vezes por jogo. Então, assim, a tendência, pela característica individual e pelo que o Sampaoli, que eu já vejo um progresso dentro desse time do Flamengo em termos de intensidade, em termos de pressão pós-perda, a tendência é que o Flamengo tenha mais posse. E o Palmeiras é muito forte nas transições, muito forte nas transições. Porque a transição do Palmeiras não é só pela questão individual da velocidade, ou de Arthur, se o Dudu jogar, se o Rony jogar, é porque você sai mesmo construindo através de umas trocas de passes rápidos e a infiltração de muitos jogadores à frente. A tendência é essa, Lino, mas o desenrolar do jogo ele te mostra muitas coisas. Só para dar um exemplo, Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tudo que a gente colheu de informação do Atlético é que a gente teria um Wesley Carvalho, treinador do Atlético, tentando muito mais ter a bola do que Paulo Turra e do que Filipão. A ideia era essa, ele lamentou não ter mais a bola, mas o Flamengo não deu. Mas não é só lamentar. Eu acho que o Flamengo não deu espaço, eu acho que o Flamengo imprimiu o ritmo forte, eu acho que o Flamengo recuperou a bola rapidamente, mas o Atlético não se estruturou para isso. Ele que ficou saindo com o chutão o tempo inteiro. Ele sentou dentro de uma formação, no início um 5-3-2, e eu até com o Lédio na transmissão, eu falei, Lédio, 3 homens à frente, para balançar de um lado para o outro é muito campo. Ele vai descer com o Canóbio já, e não deu outro, ele desceu com o Canóbio. É muito campo para percorrer, você tem Fernandinho. Então, assim, aí entra em posição técnica e entra o modelo de jogo. Se o Palmeiras baixar muito, a tendência é que o Flamengo frequente muito o campo do Palmeiras. Mas, tecnicamente, o Palmeiras pode impor? Pode. A gente está falando de Rafael Veiga, a gente está falando de Dudu. Essa é a grande diferença. A gente está falando de Arthur. Essa é a grande diferença do Palmeiras para o Atlético Paranaense. Ele tem como sofrer menos, né? Porque se o Palmeiras joga numa estrutura parecida com a do Atlético Paranaense, para sustentar essa pressão, esse volume de jogo intermediária do Flamengo, né? Que é de troca de passes, de movimentação, de imposição técnica, se o Palmeiras tem a bola, aí a saída de bola é com o Menino, é com o Zé Rafael se jogar, é com o Rafael Flamengo Veiga, fica desconfortável, e potência de velocidade com o Dudu, que também tem qualidade técnica, com o Arthur, que também tem qualidade técnica. Se a gente for pegar essa formação que foi a do Flamengo a última, a gente está falando no setor ofensivo de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e Pedro. Esses caras sem a bola, eles sofrem, pô. Agora, só tem que uma muitas, diferença, só para né, completar, Pedrinho? muitas as estratégias, quando você vai enfrentar um time forte como é o do Flamengo e como é o do Palmeiras, o achar que se defender bem é você baixar a marcação, é tirar as postas, também é. Mas eu ainda acredito que eu tenho que fazer a leitura do meu adversário. Eu estou falando de Pedro, de Everton, de Arrascaeta, de Gerson. Esses caras gostam da bola. Se eu tiro a bola desses caras porque eu tenho potencial para isso, aí a gente está falando Rafael Veiga, Dudu, Arthur, são jogadores meninos, Rafael, Richard Rio se entrar. Você está falando de Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Thiago Maia nessa primeira bola. Se você aprofunda os dois laterais e não tiver uma bola segura por dentro, a passagem de velocidade do Flamengo muito forte, como foi com o do Palmeiras. Como foi com o Atlético Paranaense. O Flamengo, no início, quando não pressionou, foi assim que tomou o gol. Não conseguiu pressionar, uma bola longa. Mas foi uma bola longa por dentro, quase num erro técnico. O Palmeiras escapa muito pelo lado. Se aprofundar demais os laterais com esses três caras... Mas se o Rony jogar, o Rony é velocidade por dentro. Ele tem velocidade por dentro e pelas beiradas. Então o Flamengo tem que ficar muito seguro nessa pressão rápida, principalmente quando o homem da bola do Flamengo... É muito mais complexo marcar o Palmeiras. Muito mais difícil. O Atlético Paranaense, você já fazia a leitura muito rápido do que poderia acontecer, né? Por mais que o Flamengo tenha tomado aquele susto com o Vitor Roque, essas bolas, até porque o Canóbio também jogou por dentro, né? Nesse primeiro impacto marcando, né? do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não tinha saído. E o Madison é um bom jogador para saída, né? Válvula tem passada larga. Tanto que ele recebeu, e o Atlético Paranaense não usou ele. Ele recebeu uns 2, 3 passes atrás, ele já tinha até passado. Então, é isso, é uma falta de estrutura mesmo. O Atlético pensou uma coisa, mas não executou. Eu acho que não teve a coragem de executar. Exatamente. Por mais que o Flamengo se imponha tecnicamente, você precisa ter coragem.
né? De falar assim, olha, quando eu roubar a bola, eu vou trabalhar ela, por mais que a pressão aconteça, para tentar sair desse primeiro bloco de marcação, que não é uma pressão 100%, é uma pressão de 80%, né? Porque a gente já frisou, né? Gerson, Everton, Arrasca e Pedro não são jogadores de bloquear, de fazer esse bloqueio com altíssima intensidade. Então, se você tiver coragem, você consegue sair desse primeiro bloco. E aí sim você respira num segundo bloco. O Atlético não teve essa coragem. O Atlético nem tentou fazer isso. O Atlético tentou sempre a ligação direta. E a questão da falta, como foi com o Fluminense, que teve muito questionamento, e existe a pressão pós-perda. Primeiro você pressiona para recuperar rápido. Você não recuperou rápido, você mata a jogada. Você não matou a jogada, você desce todo mundo. São 3 pontos dessa pressão inicial. O Flamengo contra o Fluminense, que foi muito questionado, ele pressionou, ele viu que estava desencaixando, ele matava a jogada. Ele fazia o segundo processo. Ponto. A questão do Palmeiras é assim, a conexão do Palmeiras defesa-ataque, ela é muito mais potencializada do que a do Atlético Paranaense. Isso é um ponto. Até pela característica dos 2 meias, até pela característica do Rafael Veiga e os 3 homens que jogam na linha dianteira. O Dudu é rápido demais conduzindo, o Rony é rápido demais atacar o espaço e o Arthur é um moleque muito bom que eu não entendi nem porque ele foi pro Brasil. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.